Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para falar de Frieren. E eu resolvi fazer esse vídeo porque um inscrito aqui do canal deu uma ideia muito boa, que seria fazer um vídeo fazendo uma comparação de poderes e habilidades de vários magos de Sossuno Frieren. Mas eu achei a ideia tão boa que eu resolvi não fazer um vídeo, mas fazer uma série inteira, no qual eu vou abordar um personagem por vez. E hoje será a vez da Frieren. Então, se você quiser saber como é que vai ser esse ranking de poder de Sossuno Frieren e também conhecer mais sobre os poderes, habilidades e capacidades da própria Frieren, vem comigo e bora lá! E meus amigos, como eu falei, a ideia era fazer um vídeo com vários magos, mas eu sei que ou o vídeo ia ficar muito superficial, sem grandes argumentações, sem nada de espetacular, ou o vídeo ficaria muito longo. Então foi por isso que eu decidi fazer dele uma série, no qual em cada vídeo eu vou abordar um mago, certo? O primeiro vai ser a Frieren, mas depois vai ser por votação aqui nos comentários. Os comentários que eu ver com maior frequência, eu trago no próximo vídeo da série. Então, em cada vídeo, o personagem escolhido vai ser avaliado em 5 critérios diferentes, e cada critério eu vou dar uma pontuação, certo? E depois eu vou somar a pontuação toda, e dali você vai ter um poder estimado do personagem, que é mais ou menos aqueles 8.000 de Dragon Ball, Só pra te dar uma ideia, que assim, não necessariamente indica quem ganharia em um combate, mas o poder de uma visão ou de uma forma mais ampla. E com isso nós vamos construir um ranking. E esse ranking vai ser assim, nos primeiros lugares vão estar os personagens com a maior pontuação. E é isso, e quanto aos critérios que eu falei, nós vamos abordar 5 critérios, e são eles. O primeiro é a mana. A mana é algo fundamental em Sossuno Frieren, porque além dela dar capacidade de você lutar por mais tempo, lançar mais magias, ela também influencia um pouco no poder de ataque e nas capacidades de fazer barreira, ou seja, na capacidade de atacar e de se proteger. E quem acompanha aqui a série de Sossuno Frieren, leitura do mangá, vai ter o link aqui na descrição para você acompanhar. Todo mundo que acompanha essa série já sabe que a mana ajuda a proteger até mesmo de ataques mágicos de outros magos. É só ver o que a Solitar fez na luta contra a Ferne, certo? Então a mana é um critério muito importante. Um outro critério que nós vamos adotar aqui para essa série é a versatilidade. A versatilidade inclui principalmente o número de magias, a quantidade de magias e recursos que o mago tem. Mas não só isso, porque as magias vão ocupar 80% da nota da versatilidade. Os outros 20% vão ser habilidade de combate. Aí você fala, pera aí, vou avaliar o mago pela capacidade de combate física? Sim, porque não é porque eles lançam magia que a luta entre eles nunca vão pro corpo a corpo. É só você ver como que o Virbel luta, como que aquela Laufen luta, como que a Ubel luta. Esses personagens costumam ir, aquele Genau, aquele professor também é assim, eles lutam muito na curta distância. E não necessariamente eles são piores por isso, muito pelo contrário, é uma vantagem muito grande. E o terceiro critério a avaliar vai ser a inteligência. E nesse ponto vamos avaliar 3 coisas. A primeira é a curva de aprendizado, ou seja, quão rápido a pessoa aprende. 2, a capacidade de analisar, como que ela consegue analisar outras coisas. E 3, a capacidade de resolver problemas, de ter soluções. E o quarto ponto é a experiência. Isso envolve tempo de vida, mas também a prática de combate. O quanto que ela pratica magia, o quanto que essa pessoa pratica combates, com quais espécies ela luta mais. Todas essas coisas vão estar na parte da experiência. E por fim, temos as habilidades especiais e talentos. E aqui entra todas as habilidades ou magias excepcionais. Por exemplo, um personagem tem uma capacidade de fazer alguma coisa que os outros não conseguem. Entra aqui. Ele tem uma magia diferencial, muito típica, que é muito poderosa, é quase uma magia única. Entra aqui. Então todos esses critérios vão estar sendo medidos, esses critérios especiais vão estar sendo medidos nesse ponto. E só para vocês entenderem melhor, os 4 primeiros critérios, que inclui mana, versatilidade, inteligência e experiência, vão ter uma nota de 1 a 100. Certo? Esse último critério, que é habilidades especiais e talento, ele não tem um limite máximo. Então cada diferencial que o mago tiver vai acumulando e não tem limites, beleza? Porque assim, eu sei que em Sossuno Frieren essa parte de talento e habilidades especiais
conta muito. Tanto que os demônios têm um grande poder, uma grande magia, que seria uma habilidade especial. E eles são muito poderosos. Então vai seguir esse critério, beleza? Então o mago pode chegar a ter 200, 300 só com o talento. E uma última coisa também é que, assim, magias menores que ajudam, que são interessantes, elas vão ter uma pontuação menor, tipo 20 ou 30. Agora, se você tem um grande talento ou uma magia muito diferenciada, pode ser 50, 70 pontos, ou até mais, beleza? Tipo, de algoze do Mact seria muito. E uma última coisa a saber sobre o ranking é o seguinte: é muito comum que as pessoas discordem de alguma pontuação ou de alguma análise minha. Isso é normal, é saudável, é bem bacana. Mas o que eu vou fazer nesse ranking? Eu vou fazer o seguinte: sempre que tiver um comentário ou alguns comentários de gente discordando da minha pontuação, eu vou sempre pegar o mais ou os dois mais curtidos pela galera, ou que tiveram mais interação, comentário de gente concordando, e eu vou pegar essas duas discordâncias e eu vou levar elas pro público votar na guia da comunidade, nos posts da comunidade aqui do canal. Então como é que vai ser? Imagina que eu vou avaliar a Ubel, e aí eu falo que a inteligência dela de 0 a 100 é 50. Aí pode chegar alguém e falar: não, eu acho que é 70. Você errou, você subestimou ela. E se eu ver que tem muita gente curtindo, muita gente concordando com essa pessoa, eu vou pegar esse comentário dele e vou colocar na aba comunidade. E vou falar assim: então, eu falei que a inteligência dela é 50, vocês concordam comigo ou não? E aí a pessoa vai votar. Se eu tiver certo, se a galera concordar comigo, eu mantenho. Se tiver mais gente concordando com você que discordou, eu boto a sua nota ou mais próximo da sua nota. E aí no próximo ranking vem a nota atualizada. Beleza? Dito isso, eu expliquei como que funciona. E agora é hora de falar da nossa primeira personagem a ser avaliada, que é a Frieren. E o primeiro critério que vamos avaliar a Frieren é a mana. Isso é algo que dificilmente alguém vai bater ela. Provavelmente só haverá uma personagem que será capaz de parear e vencer a Frieren nesse aspecto, que é a Azerê. Porque vale lembrar que a Frieren mesmo disse que em questão de mana, nenhum humano nunca vai chegar aonde ela tá. Porque a mana se ganha com o tempo, com a prática, usando magia, e a mana vai aumentando. Então não tem como alguém que vive no máximo um século conseguir ter mais mana do que uma elfa que vive há milênios e milênios e milênios. E a mana dela é estrondosa até para demônios e elfos. Tanto que vocês vão lembrar que a Aura, ela era uma demônio que estava invicta há 500 anos. Então ela tinha ainda provavelmente muito mais tempo de vida. E a mana dela era isso, perto da Frieren, que era colossal. Certo? Então assim, a mana da Frieren é a segunda maior da série até o momento, e eu acho muito difícil, muito improvável que apareça alguém, a menos que seja, sei lá, uma divindade que tenha uma mana maior ou muito maior do que a da Frieren, certo? E isso concede a ela, como eu já falei, uma série de vantagens, né? Capacidade de penetrar a mana dos outros, uma proteção natural, capacidade de lutar por muito mais tempo, entre várias outras coisas. E isso tanto é verdade que vocês vão lembrar, quem já tem spoiler ou quem vê a minha série, vai lembrar que a Solitar, quando ela usou aquela Mana Strike dela, ela acertou, por exemplo, o Stark e machucou muito ele. E lá no futuro, a Frieren vai levar vários desses ataques e vai aguentar. Ué, como que o Stark sofre com um golpe e a Frieren aguenta várias? É por causa da capacidade dela de mana, a proteção natural que ela tem. E isso é uma coisa que dificilmente alguém vai igualar ela, com exceção da Azerê, que é a personagem que provavelmente vai tirar 100, que é o limite máximo nessa avaliação. E assim, então, para mim, se eu fosse dar uma nota para a mana da Frieren, seria de 75. Um humano nunca passaria, por exemplo, de 50, na minha opinião. E a Azerê provavelmente seria que teria 100 de mana, e isso atualmente porque a gente não sabe todo o potencial de mana dela. Isso pode aumentar mais à frente, beleza? Mas então é isso, o primeiro ponto da Frieren é 75 de mana, o que seria inalcançável para qualquer humano. E o segundo ponto que vamos avaliar é a versatilidade. E vocês vão lembrar que a versatilidade é dividida em duas partes. 80% dela são as magias, quantidade de magias, e 20% é a capacidade de combate corpo a corpo, certo? Então, no quesito magias, versatilidade de magias, a Frieren é insana. Ela provavelmente é a segunda que mais tem magia na série também, só perdendo pra Azerê, né, que é considerado um grimório vivo e vai ter mais com certeza. Então assim, a Frieren, além do tempo que ela tem de vida enorme, ela ama magia. Ela realmente adora magia, ela quer aprender de tudo, ela aprende magias
sim, inúteis, que é muito comum eu falar que tem magia inútil e a pessoa fala, não, veja bem, tudo tem sua utilidade. Ela tem uma magia que faz um aviãozinho de papel voar mais alto. Ela tem esse poder. Então assim, nem toda magia dela é útil. Algumas não são úteis pra batalha, porque vai lembrar que esse ranking é pra batalha. Por exemplo, fazer um jardim de flores, mudar a cor da maçã ou da uva, não é propriamente útil pra batalha, né? Então assim, o caso da Frieren, ela é a segunda que mais tem magia. Então se eu fosse colocar aqueles 80 pontos de versatilidade, ela poderia estar com 60. E só a Zeri com 80. Mas eu vou tirar um pouquinho mais da Frieren, colocar ela com 50, por um motivo. Porque esse ranking, como eu falei, é focado em combate. E já que uma grande parte das magias dela não é pra combate, eu vou descartar essas magias, porque elas não servem pra combate, não dá versatilidade pra ela em luta. E estamos avaliando luta, beleza? Então eu daria nesse ponto 50 pontos pra ela, de versatilidade. No quesito batalha, ela nunca lutou no corpo a corpo, a gente não tem como saber. E eu acredito que ela não seja grande coisa. Porque lá na frente, ela até presa por segurada por um cara que queria matar ela, ela não conseguiu fazer grande coisa. Tudo bem que nem o Stark conseguiu. Mas assim, eu acredito que ela não saiba praticamente nada de combate corpo a corpo. Então a nota dela seria nula, 0. E então, para mim, a versatilidade da Frieren aqui fica com 50 de 100. E o terceiro ponto a avaliar é a inteligência. E para mim, é nesse ponto onde a Frieren mais se destaca. Para mim, a minha concepção é de que a Frieren é a personagem mais inteligente da série. Aí você fala, nossa, aquela garota meio sonsinha é mais inteligente? Pra mim sim, porque ela tem feitos de inteligência assim, monumentais. E vale lembrar de novo tudo que nós estamos considerando no quesito inteligência, que é a curva de aprendizado, né? Também a capacidade de analisar certas coisas e também de conseguir soluções, de resolver problemas. Sério, e essas três coisas a Frieren manda muito bem. E eu não tenho relatos, e nem acho que ninguém vai ter também como contra-argumentar que ela é a pessoa mais inteligente da atualidade. Obviamente, há 1000 anos atrás, quando ela falava com a Flame tinha uma sabedoria maior, ela era mais do que a Frieren. Mas hoje em dia, é complicado alguém ter uma nota maior do que ela. Eu só vou relembrar alguns pontos aqui, algumas coisas que ela fez, que vão te fazer repensar se você acha que a Frieren não é um gênio, não é completamente insana no quesito inteligência. A primeira coisa que eu quero lembrar é só fazer um exercício mental com vocês, na verdade. Que é pra vocês pensarem como que é ela que resolve praticamente todos os problemas na série. Né? Praticamente as ideias dela que resolvem todas as tretas com o sábio da destruição, com demônios. É praticamente sempre ela. Ela é o cérebro do grupo, mesmo quando ela não tá no grupo dela. Mesmo no exame de mago de primeira classe. Mesmo quando ela tá com a Methode. Quando ela tá com outros magos que não são só a Ferne e o Stark, que não é mago e tal. Ela sempre resolve as coisas. É sempre as ideias dela. Então mostra que pra resolver problemas, ela é genial. Só que a capacidade de análise dela é fenomenal. Eu nunca vi na série alguém que faça o que ela fez nem de perto. Por exemplo, a Zeri tinha feito uma barreira no local lá onde teve o exame de mago de primeira classe. Vocês lembram que ela analisou e ela desfez a barreira da Zeri? Todos os outros magos, de primeira classe inclusive, falaram que era impossível. Porque eu me lembro que teve a professora, aquela dos cabelões lá, ela falou, a Zenzi, algo assim. Ela fala que tinha alguém observando a magia, a barreira da Zeri. E o Genô fala assim, daí, ninguém vai conseguir quebrar mesmo? É impossível quebrar a barreira da Zeri. E ela foi lá e quebrou. Mais do que isso, ela é a única, até hoje, que consegue analisar e desfazer as magias de sábios da destruição repetidamente, sem precisar sequer entender a magia. E isso é considerado impossível e ninguém na série até agora fez isso. E ela fez não uma vez, não duas, mas 3 vezes que a gente sabe. 3 vezes? Sim. Quando ela lutou contra a Aura, aquela magia branca que ela jogava não era uma purificação igual eu acreditava quando estava naquela parte. Não, aquilo era literalmente uma forma de desfazer a magia da Aura. Ou seja, se tivesse alguém vivo que tivesse acabado de cair na magia dela, a Frieren conseguiria libertar, porque ela entendeu, analisou e conseguiu um antídoto, uma forma de reverter uma maldição de um demônio, que é considerado uma coisa de um sábio da destruição, que é considerado algo inalcançável para a espécie humana. Aí você pode falar, mas será que
A da Aura era diferente, era mais simples? Não, porque ela fez a mesma coisa com o Bosse, o Imortal. Que ele tinha barreiras que eram ditas inquebráveis. Ninguém tinha conseguido quebrar a barreira dele até então. Aí depois que ela tava lá, na época do grupo do herói, que o Himmel deu uma incentivada nela, ela foi e conseguiu desfazer a barreira do Bosse. Analisar e desfazer uma barreira que teoricamente é impossível de um ser humano compreender. Que é mais, a magia mais poderosa da série. Que é chamada de Algoze, do sábio da destruição mais poderoso que existe, que é o Makti. Ela analisou e aprendeu a desfazer. Então, olha, é complicado você achar que ela não tem uma capacidade de análise ferrada muito acima do que qualquer um apresentou até hoje na série. Aí você fala, mas e a curva de aprendizado dela? Será que ela é tão genial assim? Ela aprende as coisas rápidas? Porque teve um cara aqui que teimou que os elfos têm uma curva de aprendizado melhor do que os humanos. Não tem. Em Frieren não tem nenhum indicativo disso. Tanto que a Zeri fala, eu precisaria de 100 anos para aprender essa magia. E nenhum humano consegue aprender ela porque ela precisa de 100 anos. Então não tem diferença. Mas a Frieren, se eu fosse pegar uma média, ela teria uma curva de aprendizado do caramba. Prova que eu tenho disso. A luta dela com a Solitar. Isso ainda nem quem tá acompanhando minha série tá sabendo. Mas aí vai um pequeno spoiler. Basicamente ela tem aquele poder Humana Strike, a Solitar. Quando ela usa algumas vezes com a Frieren aprende durante a luta, copia e usa contra a Solitar. Ninguém nunca tinha feito isso. Certo? Vários magos já lutaram contra a Solitar e nunca ninguém fez isso. Eu nunca vi, na verdade, alguém no meio de uma luta aprender a técnica do outro cara em instrução do Frieren. Né? Tipo assim, a capacidade dela de aprender, de resolver problema, de analisar, é perfeita. Então assim, inclusive isso me lembra de uma outra coisa. Que o Lugner, aquele demônio que tava com a Aura, ele falou que ele odiava a gente talentosa. Que dava raiva nele, né? Que ele é aquele cara que acredita mais no esforço e tal. E quando ele vê a Frieren, ele fala que ela é uma daquelas talentosas que ele tanto odeia. Só que a Frieren diz que ela não é talentosa pra combate, visto que ela já perdeu 11 vezes e as pessoas tinham menos mana do que ela. Ou seja, o talento dela não é pra combate. O que faz a gente pensar que o grande talento dela é a inteligência. Pra mim, o grande diferencial dela, o que torna ela única na série, não é a idade, porque a Zeri tem mais. Não é a versatilidade, porque a Zeri é mais. Mas sim a inteligência. Eu acho que nisso, ninguém na série ainda barrou a Frieren. Portanto, de uma nota de 0 a 100, é 100 pra nossa elfinha. E eu lembrei de mais uma coisa. Vale lembrar também que foi ela que pegou o Zoltrek, que era uma habilidade de um demônio, entendeu, aprendeu, transformou essa técnica em super efetiva contra os demônios e ensinou pra humanidade. Aí fala, mas isso é por causa da idade. Negativo, porque o tempo que ela fez isso foi em algumas décadas. Vários humanos estavam vivos durante essas décadas, e qualquer um poderia ter feito isso. A Zeri poderia ter feito isso, mas quem fez foi a Frieren. Então eu acho complicado você colocar alguém com nível de inteligência maior do que a dela. Não dá. Beleza? Então vamos para o próximo ponto. E o quarto ponto para avaliar dela é a experiência. E você já deve imaginar que dificilmente um ser humano vai bater ela neste ponto aqui também. Porque, vamos entender o seguinte, a Frieren, ela não tem 1000 anos. Ela tem bem mais. Né? Porque vale lembrar que 1000 anos foi quando ela encontrou a Flame, que o vilarejo dela tinha sido destruído, e vale lembrar que ela já era a mais poderosa do vilarejo dela naquela época. Então vamos colocar que ela tenha pelo menos 1500 anos a mais. Então ela já tem a experiência de ser a mais poderosa no vilarejo, ou seja, ela já lutava naquela época. Ela foi treinada com a Flame, e a Flame era especialista em matar demônios também. Depois é dito que ela passou 500 anos caçando alguns demônios, se aprimorando, e depois ela teve 500 anos de inatividade. Então esses 500 anos de inatividade realmente não conta pra muita coisa. Ela perdeu uns 500 anos ali. Mas depois ela se uniu ao grupo do herói e ficou 10 anos lutando contra toda sorte de demônios, sábios da destruição. E por fim, esteve no grupo que matou o Rei Demônio, que é uma experiência única. Nem a Zeria tem essa experiência de matar o Rei Demônio, né? Porque ele só foi morto uma vez. E depois disso, ela passou mais alguns anos ainda desenvolvendo algumas magias. Deve ter lutado alguma coisinha, um pouquinho nesses anos todos. E agora está em uma nova jornada com a Ferne e o Stark. E está enfrentando uma galera casca grossa, como a Solitar, o Makti e muitos outros. Então assim, a experiência da Frieren é humanamente inalcançável. Então já que o humano vai bater 50 no máximo, ela vai ter que ser mais de 50. Mas eu não daria pra ela 100 ou 80... por um motivo, porque eu acredito que a Zeri tem ainda mais experiência. Porque ela é de uma época muito mais antiga do que a própria Frieren, e ela fala algumas coisas que indicam o quão antiga ela é e o quão experiente ela pode ser. Por exemplo, quando ela fala
quando o Macht pergunta quem ela fala que ela é uma pessoa que os demônios têm tanto medo, quer dizer, ela já matou tantos, que eles preferiram esquecer. Então assim, acredita-se que no passado ela deve ter matado o demônio pra caramba. Não mais do que a Frieren, mas ela deve ter matado muita gente. E a Frieren não tem tanta experiência como a Zerya, provavelmente, em combate de mago contra mago entre humanos, porque ela não tá nem aí pra isso. Ela evita, você lembra do discípulo da Zerya que tentou atacar ela, machucou o ombro dela, falou, não quero saber, não quero luta. Ela evita. A Zerya comeria ele na porrada. Não tem a menor dúvida disso, né? Então, eu não acho que ela tenha a maior experiência, mesmo porque tem um outro ponto ali que você tem que considerar. A maior experiência deve ou ser a Zerya ou o Kraft. Porque o Kraft, aquele monge lá, ele olhou pra ela e falou, olha, você ainda é bem nova. Esse cara deve ser velho pra um caramba, velho. Então, eu acredito que o 100 vai ficar com algum desses dois. Então, a Frieren, eu daria 70. Isso porque talvez ela seja mais proficiente em matar demônios, mas ainda um pouco inexperiente no combate de mago contra mago, enfim. Eu acho que nisso ela não deve ter tanto contra outros. E agora, então, vamos para o quinto ponto a ser analisado, que são as habilidades especiais e talento. No caso da Frieren, aqui eu não vou adicionar tanta coisa, porque o grande talento dela já cai em inteligência. Então eu já avaliei, não posso avaliar a mesma coisa duas vezes. Porém, ela tem uma magia especial. Ela ainda tem algum trunfo, uma coisa que quase ninguém tem, que eu vou colocar como um ponto extra para Frieren. Que eu vou dar 20 pontos para ela pela capacidade dela de alcançar aquilo que chamamos de pináculo da magia, ou cume da magia, o topo da magia, que é aquela técnica absurda que ela usa contra a Ferne, que no caso o clone dela usa contra a Ferne. Vocês vão lembrar que no exame de mago de primeira classe, tava a própria Frieren lutando contra o clone dela, e a Ferne tentando atacar o clone pra matar ele. Quando a Ferne dá um ataque praticamente mortal no clone, e ele não tinha mais o que fazer, ele olha com aquela cara irada que a Frieren olha naquele momento, e joga a Ferne pra longe. Você não sabe de onde que veio essa magia, ela não fez gesto, não fez nada, ela simplesmente convocou uma magia do nada, impossível de defender. Não dá pra sentir, não dá tempo de fazer barreira, não dá nada. Ela abre brechas, então se tiver no 2 contra 1, essa magia é complicada, essa habilidade é complicada. Mas no mano a mano, é absurdo, tanto que a Frieren fala que ela só usou essa magia antes uma vez. Ou aliás, a última vez que ela tinha usado foi na luta contra o Rei Demônio. Ela nunca mais precisou usar isso. Então assim, pra ela ter usado contra o Rei Demônio, é uma prática extremamente apelona. É realmente o cume, o máximo que a Frieren ou que a magia pode chegar. Não à toa que chamam de pináculo da magia, que é o ponto mais alto. Então essa habilidade a gente tem que considerar. Acho que só ela e a Zerya devem ser capazes de fazer isso no mundo. Então eu vou dar 20 pontos a mais pra ela pelo talento. E dito tudo isso, a Frieren ficou com um total de 315 pontos, o que será algo muito difícil de alguém bater. Tirando, como eu falei, talvez a Zerya e outros assim muito overpower. Mas fora isso será muito difícil, porque 315 de 500 é um absurdo. Então é isso, se vocês gostaram do vídeo, deixa um like e também deixa aqui nos comentários quem que vocês querem que seja o próximo. Vocês querem quem? Ferne, Ubel, Virbel, Denken? Quem vocês querem no próximo vídeo aqui dessa série? E mais, eu vou fazer esse vídeo agora, os próximos vídeos, sempre focados nos magos de Sessão of Frieren. Mas depois eu vou expandir isso para magos de outras obras, tipo, por exemplo, a Emilia de ReZero. Interessante. Ou talvez o Rudels de Mushoku Tensei. E depois talvez os Wizards-like, aqueles que parecem Wizards, tipo Gojo e outros personagens. A galera de Date Alive e outros personagens também. Então deixa aqui nos comentários qual personagem, primeiro de Frieren, vocês querem ver nesse ranking. Tá? E também, se vocês discordaram de alguma coisa, deixa aqui nos comentários também, porque talvez a sua contribuição, a sua opinião vai para votação e talvez eu altere o ranking. Beleza? Então é isso que eu queria falar com vocês, espero que tenham gostado de verdade. Se gostaram, deixa um like aqui no vídeo porque ajuda demais. E também se inscreva no canal porque a gente fala de Sessão of Frieren com muita frequência, além de acompanhar animes da temporada e tudo mais. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.